Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, você vai assistir outro dia. Eu quero te falar hoje assuntos importantes e você que é de quarta-feira, você é especial. Por que você é especial? Porque você tem que ser da palavra, né? Você gosta, por isso você está assistindo. Quarta-feira não é qualquer um que faz isso, não. Então você é especial. E olha só, eu queria te falar sobre a Bíblia, né? A Bíblia é uma coisa interessante. Ela, do início ao fim, a Bíblia toda, em todo o seu contexto aí, é cheio de regras, né? E conselhos. E isso se resume em uma coisa muito simples. É explicada de várias maneiras aí. Explica de um jeito, de outro, de outro, de outro, fala várias vezes a mesma coisa, explica de novo e sai no mesmo contexto. Qual que é essa? Obediência, filho, aos conselhos. Então a Bíblia dá conselho para você obedecer e ir bem. Entendeu? Então, nós vamos falar um assunto muito importante, que é tirar o homem natural para estabelecer o espiritual. Nós falamos nisso há pouco tempo e precisa dar uma continuidade, e eu vou te explicar isso aí. O homem natural é esse que você é. E o homem natural, ele é carregado de uma coisa chamada egoísmo, né? Todo, eu, você, todos que estão à sua volta, toda a tua família, todos nós temos esse sentimento colocado que é de egoísmo. O que é um egoísmo? Querer que a sua vontade e a sua verdade seja manifesta, certo? Querer para si. Querer para si o quê? Aprovação. Então, quando a gente coloca, vamos colocar esse título aqui, tirando o homem natural para estabelecer o espiritual. Então, qual é o fundamento disso que eu estou falando? Tem na Bíblia, que é renunciar à nossa vida para tomar a cruz e seguir a Jesus. Gozado, né? Muito bem. Então nós temos que renunciar a essa natureza orgulhosa para estabelecer uma natureza humilde de coração. Durante esse tempo de pastorado, eu tenho aprendido muito sobre isso aí, né? O homem, ele é de dura serviço. Vai lá em Atos 5, 51. Espera um pouquinho. Não, você dá pausa se você precisar. Então, Atos 7, 51, eu vou ler. Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. Complicado, né? Então a conversão, ela tem que ser feita aqui no coração de uma coisa surpreendente, né? A soberba causa muita contenda e leva também à ruína, né? Então, se você pega lá em Provérbios, por exemplo, 13, verso 10, fala assim, ó: da soberba só provém a contenda, mas com o que se aconselham se acha sabedoria. Por que eu estou falando isso? Você reparou que uma pessoa, quando ela é rebelião, que ela não aceita conselho, e, aliás, até vai atrás. Você reparou que uma pessoa problemática, ela sempre está indo atrás de muitas pessoas pedindo conselho, mas ela não vai seguir nenhum. Reparou? Você tem uma dessa na família? Você tem. É aquele que nunca está bem financeiramente, nunca está bem no casamento, nunca está bem de várias ações, mesmo que o cônjuge defenda essa pessoa. Normalmente assim, o cara, né? Eu estou falando mais de homem, porque é a maioria dos casos. O homem, ele é rebelde, rebelião, ele não aceita a instrução, não aceita a advertência, sabe que está errado, mas ele culpa o mundo todo. E ele, quando ele vai fazer alguma coisa errada, ele pede conselho para todo mundo, mas não segue nenhum, nem o certo, nem o errado.
e ele vai fazer o que ele quer, né? Então por isso tem esse provérbio: da soberba se provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Por quê? Uma pessoa que busca um conselho de acordo com a palavra, né? E no capítulo 16, verso 18 de Provérbios, fala assim: a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito procede à queda. Então toda pessoa que é assim, e normalmente a mulher apoia muito, né? O cara tá sempre fazendo coisa errada, mas a mulher sofre, briga com ele, mas na hora que alguém tenta mudar, a mulher, não, porque quer se meter na nossa vida, quer fazer. É estranho, né? Mas tudo bem, né? Cada um, cada um. Então, soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas, que você já sabe, tem sempre um na família, né? E precisa ver se você também não é assim. É arrogância, a altivez, que nem fala a turma, né? A autoconfiança exagerada. Então, soberbo é aquele indivíduo que é considerado orgulhoso, altivo, que está dominado pela arrogância. Você acredita? Bom, o orgulho no coração do homem não deixa ele se render para a vontade de Deus. Então vamos voltar para a parte espiritual. Se ele não consegue ser humilde aqui, o que é humilde? Pensa bem. Pessoas que são prontas aí, aquela que na Bíblia fala sobre o pobre de espírito, é aquele que quer ter, ele está vazio ainda. Até uma pessoa me perguntou esses dias sobre isso. É aquela pessoa que está vazia, ela quer receber. Não que ela esteja vazia realmente, mas ela se considera vazia. Ela se considera que precisa de mais. Ela considera que ela precisa de sabedoria, ela precisa de ajuda, ela precisa de direção de Deus. Então essas são os pobres de espírito, né? Então o orgulho, ele só enxerga a sua razão. É diferente, né? O orgulho sempre está certo, né? O orgulho sempre se justifica em tudo. Os outros estão errados, todos têm defeitos, menos ele, né? Então quando o orgulho toma o lugar da gratidão, do amor, né? O orgulho faz todos serem devedores, menos ele, né? Concorda? Quer dizer, o orgulho, né? Ele faz todos serem devedores, menos ele. É estranho. Então o orgulho não tem lugar para o perdão, sabia? Por quê? Se ele está sempre certo, como é que ele vai perdoar? Né? Ele está sempre certo. Então, pois mesmo que ele diz que perdoa, né, uma pessoa assim, ele vive com ressentimento, ele lembra do passado várias vezes, né? É entristecido pelo próximo, né? Sempre ele levanta uma maldade antiga no coração. Até sou pego, eu mesmo, às vezes, né? Quando tem algum assunto, né? Que começam a falar de um determinado assunto que eu passei na experiência igual, né? Às vezes alguma pessoa que fez muito mal pra gente, e a gente comenta: será que isso é necessário? Eu estou falando de mim, tá? Será que isso é necessário? Às vezes é necessário para um exemplo, né? Que a gente não se importou, tal, mas essa lembrança traz algum proveito às vezes? Não sei, eu preciso estudar sobre isso aí, né? Que mesmo para usar como exemplo, às vezes não é muito necessário. Então, como fala na Bíblia, é um povo de dura serviço, né? É povo que não se dobra, teimoso, obstinado, né? Então a gente vê os que servem a Deus hoje, quando, por exemplo, eu começo a pegar no pé de alguma coisa explícita que está na Bíblia mesmo, né? A pessoa está lá tendo algumas práticas aí, né? Sei lá, né? A turma pode falar método de interpretação. Então por isso que eu não pego muito no pé. Que nem se você pega um exemplo do Natal, está bem explícito na Bíblia.
vários jeitos sobre cultos pagãos e tal, como a derrota de um povo e tal, mas tudo bem. A pessoa pode não interpretar assim, por isso que eu não ligo se a pessoa tem o costume, quer fazer, faça. Só que na Bíblia é explícita. Só que ele pode não interpretar como eu interpreto. Então tá bom. Problema da pessoa, né? Agora, quando eu começo a pegar no pé por algo assim mais explícito sobre o dia a dia, sobre casamento, sobre relacionamento com Deus, sobre algumas coisas fora da palavra, né? Ele normalmente eu me torno inimigo dessa pessoa sem querer, porque ela começa a me ver como um inimigo dele, né? Eu começo, eu estou vendo afetar a vida dele e começo a ter amor por ele, querendo que ele não quebre a cara, né? E aí eu começo a cobrar dele alguma situação, modificação. Olha, amigo, espera passar um endemoniado aqui na rua, espera aí, moto. Tem uns carinhas que fazem questão assim de tirar o silencioso da moto, porque ele tem um problema com Satanás, ele ouve muito Satanás. E para apagar essa voz do Satanás, ele tem que tirar o miolo de escapamento da moto, sabe? Então ele é um agente do Satanás aí. Mas vamos fazer o que, né? Bom, voltando. Então, quando uma pessoa que eu tento alertar de algo explícito na Bíblia, mas talvez ele não interprete por alguma coisa, ele se torna meu inimigo, porque ele não quer mais conselho. Então ele começa a falar sobre o descômodo de continuar como uma autoridade. Então eu aprendi a não me importar, pois o que pega esse vírus, eles ficam cegos. Muitos casos, vocês acompanharam, né? Quando eu começo a pegar no pé de alguma forma, normalmente a pessoa não quer, né? Eles não aceitam. Só o tempo vai ensinar, pois o amor de querer evitar um sofrimento dessa pessoa, eles não aceitaram. Então eles não aceitam o conselho, não analisa. Se a pessoa pega um conselho e analisa, com o coração sem o prepúcio, ele vai entender, ele vai falar assim, rapaz, é gostoso, é bom, mas vai me fazer mal, ou não vai me levar num caminho bom, né? E ele vai aceitar o amor, só que eles não querem aceitar o amor de quem? De Deus, da palavra, entendeu? Esse é o orgulho. Bom, o povo de Israel, ele foi um povo duro, né? Obstinado nos seus caminhos, né? Eu nem sei como que Deus escolheu esse povo, né? Porque foi o único lá que, se você entende os hebreus, são aquele povo que defendeu, né, a não idolatria e mataram até os seus familiares e tal. Ele formou o povo judeu, né, o povo hebreu aí que se fala, né? Então esse povo de Israel foi muito difícil, né? E ele era muito obstinado nos seus caminhos e pagaram um preço muito alto pela dureza dos corações, né? Então o preço do orgulho que leva a ter a teimosia gera o quê? Gera a morte. Aí nesse período a Sarinha me trouxe um cafezinho, olha, espumante, ó, não dá pra você ver, né? Ó, viu, né? Maravilha, né? Você pensa o quê? Cafezinho desse aqui não é qualquer um, não. Não, coisa especial, entendeu? Ó. Só para fazer vontade para você, tá bom? Olha o que fala em Tiago 4, verso 6. Tá sentindo o cheiro do café aí? Deu vontade, né?
Vai correr fazer, né? Que eu sei. Mas tudo bem. Olha o que fala aqui a Bíblia. Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o que fala em Tiago 4,7? Vai ver aí. Você vai ver. Então, crucificando a natureza da soberba, das razões, do orgulho, para nascer na gratidão, no perdão e na misericórdia. Então a gente precisa lançar o orgulho, a teimosia, né, no mar do quê? Do esquecimento. E não mais deixá-lo morar dentro de nós. Não sei se você só usa esse mar de esquecimento para os outros, né? Tipo assim, quando Cristo me perdoou, Ele lançou todos os meus pecados no mar de esquecimento. É verdade. Mas e você, lançou no mar de esquecimento o teu orgulho, a tua soberba, né? Então nós precisamos obedecer, nós precisamos estabelecer, né? A natureza de humildade de Cristo dentro de nós. Porque, pensa bem, Jesus com 12 anos, ele dava aula no tabernáculo, lá no templo, para os mestres. Por quê? Porque ele era humilde. Como assim? Ele não é soberbo de falar? Não, ele era humilde para aprender. Ele ficava lá ouvindo os sábios, né? Eu imagino, quando eu era pequenininho, né? Meu avô, ele teve muito problema de saúde, de ficar parado. Ele ficava muito tempo sentado no sofazinho lá. Estou falando quando eu era pequeno, ele não era tão velho assim, né? Ele tinha uns 70 anos, mais ou menos. Não, uns 70, ele morreu em 90, ele tinha 30, ele tinha uns 65, um pouco mais da minha idade. Eu era pequenininho e eu ficava nos pés dele lá, porque ele ficava falando comigo. Eu perdia horas com ele, horas, sabe? E eu aprendi muito com ele, tanto que ele me fez decorar os livros da Bíblia, né? Ele fala: Neto, vamos lá, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, só fala esses 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, fala de novo 5, tal. Aí os profetas maior, vamos os evangelhos, isso, e falava, né? Agora você vai falar todos. E vamos fazer um campeonato, né? E vamos ver quem ganha e tal. E ficava falando assim para mim aprender. Então nesta hora eu me humilhei. E estava debaixo de uma autoridade aprendendo a palavra. Isso Jesus fez muito. Tanto que ele falava do que era próprio dele. Eu acho que quando ele falava assim, a pessoa falava assim: que é isso? Olha o que ele fala, né? Então, a formação da humildade, que é feita pelo Espírito Santo dentro de nós, né? Quando a gente começa a aceitar o não, a gente quer fazer, o Espírito Santo fala não e a gente aceita a humildade, vai falar não. Então, ele não nos deixa contender, sabe, contra o Espírito, mesmo quando somos acusados, humilhados. Verdade. Ela não deixa nós termos sentimentos maus. Então, assim, por exemplo, hoje eu entendo muito as pessoas. Eu entendo demais. Esses 5 últimos anos da minha vida me mudaram totalmente. Sabe? Me mudaram porque eu comecei a entender a pessoa que é soberba, não é humilde, a palavra não entra. Não entra. Por mais que todos saibam que a pessoa está errada, por mais que todos saibam que está fora da palavra, não importa, né? Então a humildade sempre ouve, sempre. Está sempre pronto a aprender, a se render, a mudar de direção, a renunciar. Deus não quer palácios, não quer sacrifício. Deus quer homem humilde, arrependido, quebrantado de espírito e que tenha temor de viver pela sua palavra. Entendeu? O que é temor?
saber que é bom, né? Vai para Isaías 66, verso 1 e 2. Fala assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Escabelo é uma almofadinha assim, um banquinho almofadado, tá? Que você põe debaixo dos pés para ficar sentado, o pezinho um pouquinho alto, entendeu? É assim. Esse é o escabelo dos pés, tá? Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Achando que fazendo um templo, eu acho estranho, né? Que a pessoa constrói um templo magnífico assim, estético, né? E é vazio. Mas tudo bem. Em que lugar seria o meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas. E assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei para o humilde e contrito de espírito, que teme a minha palavra. Vamos ler de novo, olha, eu vou ler de uma vez. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa edificareis vós? E que lugar seria do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme na minha palavra, que treme na minha palavra. O que é isso? Reconhecer aquela autoridade. Pensa, para você ter ouro, você acha que Deus precisa de ouro? Ele mandou uns meteoros aí com ouro cair na terra. Que absurdo. Ele queria nióbio. Ele mandou um meteoro cair aqui. Ele mandou muito ferro, caiu tudo em Minas Gerais, né? O meteoro inteiro. Não, brincadeira, tem em todo lugar. A terra é de ferro, né? Tem muitas coisas que Deus faz. Deus queria madeira, ele fez madeira, ele queria acácia. Só para abrir um leque, né? Acácia, se você acha que é uma madeira que foi feita a Arca da Aliança, inclusive, acha que é uma madeira nobre. Não, é árvore pequena. Ela não passa de 8 centímetros o diâmetro. Por que Deus fala tanto da acácia? Porque, na verdade, não passa de 5 centímetros, né? O tronco passa de 8, mas os galhos não passam de 5. Porque não dava para fazer ídolos. Está na história, tá? Hebraica. Então o orgulho gera a morte. O pecado trouxe orgulho, e orgulho é oposição a Deus, né? Então ele deixa o homem firme, né? Na sua natureza humana, levando a sua destruição. Então, homem que muitas vezes é repreendido endurece a serviço, deixa de ser submisso e obediente. Então, de repente, será destruído sem que haja remédio, sem que possa haver cura. Onde está isso? Provérbios, filho, 29, verso 1. Então, muitas enfermidades no corpo físico são diagnosticadas facilmente como infecção ou qualquer enfermidade do corpo, porque incomodam e faz corrermos atrás de médico, de remédio, né, para sermos curados. Mesmo orgulhoso faz isso para tratar o seu corpo físico. Mas curar o orgulho, filho, a dureza do coração, que ele tem que se render, se dobrar, servir, ser igual à pessoa de Cristo, difícil. Se a gente montasse um curso assim para ensinar as pessoas a enxergarem seus orgulhos para poderem ser curadas, não daria certo. Com certeza iríamos falir se fosse vendido esse curso, porque nem orgulhoso se inscreveria nesse curso. Então, eu vou resumir aqui, não precisa se alongar, você já entendeu. Vamos obedecer, povo? Então, eu queria que você ouvisse a direção de Deus hoje. Não se importa
com o que está do teu lado. Vamos para frente, né? Não vamos ter orgulho, vamos aceitar a palavra e vamos para frente. Se você se tornar inimigo de uma pessoa porque você quer o certo, não é problema deles, o seu problema é com Deus. Então, seja firme. Se por acaso você não aceita a autoridade, conversa com a tua autoridade para saber o porquê, né? Vamos vencer, povo. Vamos entrar na humildade. Somos pobres de espírito. Eu vou seguir aqui, tomando meu cafezinho, estudando a palavra, para que eu possa me humilhar cada dia e conseguir entrar no reino, que é difícil, mas eu vou conseguir. Eu me esforço para que o orgulho não me pegue nunca. Então tenho marcas, eu sou tentado, eu sou sacudido pelo Espírito. Você sabe que muita gente às vezes vai embora para que eu não seja orgulhoso, que a salvação dele dependeu de mim. Eu posso ter feito parte, mas a salvação vem de Cristo. Então tem pessoas que falam, não, são meus filhos na fé, filhos espirituais. Nada. O Deus faz quem Ele quer, o que Ele quer, né? E a gente tem que caminhar fazendo a obra. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero que você prospere. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você seja um humilde de muito valor. Que Cristo possa fazer morada no teu coração. Então trema na palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe.